Eu tive um aluno que antes dele começar a estudar comigo, ele me relatou que ele tinha muita dificuldade, ele não tinha tanta dificuldade em matemática, ele já tinha tentado o Enem algumas vezes, ele já entendia vários conceitos da matemática, ele conseguia memorizar diversas fórmulas, mas mesmo assim, quando ele chegava nas questões do Enem, ele não conseguia fazer. Então, o que acontece? Ele ia lá, né? Gastava o tempo dele assistindo várias aulas. Então, ele era um aluno bem esforçado, por assim dizer, e disciplinado, porque ele assistia e anotava. Ele não estava ali só de corpo presente, não. Ele prestava atenção, interagia lá nas aulas, anotava tudo, memorizava, fazia resumo, fazia memorização de tempos em tempos lá, para não esquecer nada. Mas só que por que cargas d'água, quando ele chegava lá para fazer as questões, ele não conseguia desembocar as questões do Enem? Por que é que nos simulados ele não tinha nota significativa? E aqui eu estou falando com você também, que já fez o Enem uma vez e você não consegue melhorar significativamente a matemática. Fez o Enem uma ou mais vezes, mas você não consegue melhorar, performar, ter um bom resultado nos seus simulados. Quero te dizer o seguinte, que isso inclusive já aconteceu comigo. Eu já fui uma pessoa muito teórica. Como assim muito teórica? Viciado em teoria, sabe? Aquele cara que pega o livro, fica lendo, tenta entender, entende alguma coisa, mas não consegue aplicar aquilo nas questões. Eu vou te dizer aqui nesse vídeo de hoje por que é que isso acontece. Tá bom? Existe um jeito de você sair desse ciclo e eu quero te mostrar isso aqui. E se você conseguir sair desse ciclo hoje, se você conseguir pensar diferente, isso aqui vai fazer todo sentido e toda a diferença para você chegar lá na prova do Enem 2022 e tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. E isso, tirar mais de 700 pontos na prova de matemática é o mínimo que você tem que fazer para ser aprovado. Seja na faculdade que você escolheu e também no curso que você escolheu. Certo? E como é que o Renato saiu disso? E por que é que isso acontece? E por que é que isso aconteceu comigo? E por que é que isso talvez esteja acontecendo com você? Pelo seguinte, porque a gente, ao longo de toda a nossa vida, a gente foi condicionado pelo sistema tradicional de ensino. É a forma que a gente aprendeu. Essa forma que eu falei lá no início, né, que já não muda já há muitos e muitos e muitos anos. Como é que é isso? Eles te jogam uma quantidade gigante de informação, de matéria, de fórmula e acham que você vai conseguir absorver e entender em pouco tempo. E esse pouco tempo que eu digo é até a próxima prova. E aí você chega lá na próxima prova e tenta fazer e não consegue. Por que é que isso é complicado? Pelo seguinte, ó. De acordo com esse sistema, você tem que ficar lá no lugar, sentado e ficar assistindo um professor te dar aula. Esse professor ele vai lá escrevendo no quadro, vai te dando várias aulas e você vai se esforçando para entender, mas ele vai mastigando tudo para você, certo? Você se esforça para entender. O problema é que quando você está nessa situação, o seu cérebro está numa condição passiva. Você está numa condição passiva. O que significa isso? Você está, de uma forma passiva, tentando absorver informações. As informações estão vindo de lá, estão vindo até você e você tem que aprender, entender ou absorver. Isso é uma forma passiva. Só que quando você chega lá no meio de uma questão para você fazer, quando você estiver no meio da prova do Enem, lá que você estiver fazendo, o seu cérebro não vai poder estar nessa condição passiva. Ele vai ter que estar numa condição ativa. Por que isso? Porque ali você vai ter que tirar as informações que estão já em você. Você vai ter que externar elas. Você vai ter que ativamente resolver um problema que está diante de você, que foi dado na questão. E isso faz toda a diferença. Então, a maior parte do tempo, quando você está dentro, quando você está inserido no sistema tradicional de ensino, a maior parte do tempo você está trabalhando com o seu cérebro de forma passiva. E aí está o problema, porque tem gente que fala, pô, eu estudo demais, estudo horas e horas e horas. E aí, pô, o que acontece? O camarada ali, ele não está estudando da maneira mais eficiente. Por mais que ele tenha estudado uma quantidade de tempo absurda, ele precisaria estudar, se ele estudasse menos do que aquilo, bem menos, por sinal, mas de uma forma ativa, seria muito mais eficiente o estudo. Então, isso que o Renato estava fazendo era justamente isso. Isso que eu fiz durante muito tempo, ou que você talvez esteja fazendo, é isso. Você fica ali, de repente, muito tempo sentado de forma passiva, tentando memorizar fórmulas,
tentando entender conceitos, onde você deveria estar fazendo o quê? Você deveria estar se dedicando à prática. Você deveria estar se dedicando a como fazer essas questões. Só que especificamente, quando você está inserido nesse sistema tradicional, quando você estuda dessa forma, existe uma coisa que é dificultada quando você vai trabalhar ativamente. E isso acontece bastante, principalmente nas questões do Enem. Porque o Enem é um vestibular diferente dos outros. O Enem utiliza questões contextualizadas. O que é isso? São textos que às vezes não são tão curtos assim, são textos gigantes, que você ali tem que pensar, você tem que tirar as informações mais importantes, você tem que separar as informações importantes das não importantes. As informações que vão te levar a chegar ao resultado que você quer, ao resultado da questão, e as informações que não vão te levar ao resultado da questão. Você tem que ter a habilidade de separar isso. E isso também já é um trabalho ativo. Então, olha só. Quando você se depara com uma questão do Enem, o primeiro impacto que você vai ter é isso, a questão é contextualizada. Então você tem que fazer um trabalho de quê? De tradução. E esse é o ponto do vídeo aqui. Esse é o ponto. O fato de você não ter habilidade com essa tradução é justamente o que vai te impedir de tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, caso você não mude agora. Como é que você vai adquirir essa habilidade de tradução? Eu vou te dar uma informação, eu vou fazer um exemplo prático aqui para você, tá? Mas eu quero te dizer o seguinte, que quando você é levado a ter essa carga absurda de informações, fica muito mais difícil quando você tem toda essa quantidade de informações aqui na sua mão e você conseguir selecionar dentre essas aqui a que você vai utilizar para resolver a questão. Isso é um outro problema do sistema tradicional. O sistema tradicional te dá muito mais informações do que você vai precisar para resolver as questões do Enem. E isso acaba te atrasando, te atrapalhando. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a filtrar, inclusive, as informações que você vai aprender, para não perder tempo. Porque o tempo é essencial. Não só para você avançar no conteúdo da matemática, mas também eu sei que lá no dia da prova do Enem, você vai fazer outras matérias, vão ter outras áreas lá para você se dar conta, não é isso? Você, no primeiro dia, vai ter linguagens, humanas e redação. No segundo dia, vai ter matemática e ciência da natureza. Então, você precisa, ao longo de toda a sua preparação, ter tempo para isso também. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer, você tem que estudar, sei lá, 20 horas de matemática por dia. Eu sei que não dá tempo para fazer isso. Então, você precisa selecionar o que é importante, o que realmente cai. E não é só o que cai. Ainda tem isso. Eu vou tratar disso nesse vídeo. Também é a profundidade com que cai. Porque, por exemplo, eu sei que na prova do Enem cai logaritmo. Você vai lá, você pode encontrar na última, coincidentemente, ou sei lá, ou de uma maneira engraçada que eu posso dizer para você, que não caiu o logaritmo. Mas geralmente cai uma questão de logaritmo. Já teve, inclusive, prova do Enem que caíram 2 questões de logaritmo. Eu sei que cai. O problema não é só saber o que cai. Tudo bem, cai logaritmo. O problema é que, quando você está lá no seu 3º ano do ensino médio, ou quando você está num cursinho, eles não têm noção do nível de dificuldade que eles vão te dar, porque eles estão te preparando para um vestibular genérico. Eles não estão te preparando para o Enem, estão te preparando para qualquer prova que você queira fazer, qualquer vestibular. Existem muitos, não é só o Enem que existe de vestibular. E aí o que acontece? Eles exageram no nível de profundidade. Você só precisaria saber disso, de logaritmo. Só que eles te dão isso daqui, ó. E aí, eles erram também no nível de complexidade da questão que vão te dar. Te dão questões que não são contextualizadas, são vários outros problemas que te dão. E aí, tudo isso não te deixa aprender a traduzir. O que você tem que fazer? Você tem que aprender a traduzir as questões de uma maneira eficiente. Existe um passo a passo para você fazer isso, tá? Essa tradução é bem interessante para você. Quando você aprender a fazer isso, o teu jogo vai mudar drasticamente. E o que eu quero dizer com aprender a traduzir é justamente pegar. Como é que você traduz uma coisa do inglês? Um texto do inglês. Você pega tudo aquilo, traduzido em inglês, para o português, né? Pega tudo que está escrito em inglês e traduz para o português, que é a nossa língua mãe aqui, pelo menos a minha. Agora, como é que você traduz do português para a matemática? Você tem que pegar tudo aquilo ali, aquela linguagem que está em português, e traduzir para uma linguagem
matemática. Porque com essa linguagem matemática você vai conseguir estruturar logicamente o seu problema e aí sim resolver. Tem gente que pula a tradução. Tem gente que vai nos trancos e barrancos ali, pula isso e acaba se ferrando. Não consegue resolver a prova, não consegue resolver a questão. Então, no seu caso aqui, o maior erro que você pode estar cometendo é dar muito valor a essas aulas teóricas. E olha só, eu falei do quanto foi bom ter aparecido a internet, né? Que deixou a gente em contato com várias informações importantes. Mas na internet também você encontra diversas aulas teóricas. E aí você fica ali parado, assistindo aquelas aulas. Quando você está assistindo, você está deixando o seu cérebro no modo passivo. Qual é o seu maior erro? É justamente aceitar isso. Você tem que mudar a chave. Opa, calma aí. Eu também preciso colocar o meu cérebro no modo ativo.